Oi, Beth. Oi, Gabi! Deixa eu Coisa só colocar o fone boa! aqui. Colocar aqui rapidão. Pronto, vai colocar o fone, né? É, porque Pronto. às vezes dá interferência, né? Melhor assim. É, eu nem coloquei, porque tá tranquilo aqui. Coloquei Ai, no. que bom. Ai, Ai, que que coisa alegria. boa! Nem acredito! Tá linda você! Oh, rapaz, Ah, eu tão feliz de estar aqui com você. Eu disse, eu vou começar essa live, né? Acho que vamos esperar também o pessoal entrar, né? sim, sim. Mas a gente tem que começar essa live falando, né, do teu sucesso, né? Ah, De como você disse, né? A vida não dá voltas, a vida capota, né? é, Aí eu disse, rapaz, a gente tem que fazer uma live juntas, porque você já falou de mim, literalmente. né? Nos teus cursos, né? E assim, o mais impressionante é que você é formada na área de direito, né, Gabi? Na verdade, Beth, não. Eu tô fazendo direito agora. Hum. Eu me formei em jornalismo. Eu nada Ah, a ver. é? Nada a ver. Ah, Não, nada a ver. Eu tive, na verdade, que aprender tudo do zero. E aí, né, inclusive, como eu comentei com você esses dias, eu só gabaritei administração por sua causa. oh, coisa. É, Eu administração, gestão disse de que pessoas, né, enfim, toda a matéria ali. foi, porque é TST, né? O teu órgão, né? Isso, É, TST. administração cai pesado, assim. Apesar que, tipo Muito. assim, é bem profundo, tem que saber tudo de administração, Tudo, né? tudo, tudo. Eu demorei para pegar, não foi fácil. Assisti várias vezes o curso, comprei teu livro quando você lançou. Isso, E antes eu seguia pelo teu material, né, das aulas. isso. E depois, quando assim que você lançou, eu comprei o livro já. Tanto que eu indico teu livro para todo mundo. Já tá, graças É... a Deus, na quarta edição, Ai, que amém. bom, né? Eu E adoro ele. você tem que começar a escrever o seu agora. Ai, pois é, eu tava pensando nisso hoje. Quem sabe, né? Eu Exato. vou, eu É vou. porque assim, a gente vai fazendo. Eu levei 10 anos dando aula, escrevendo apostila, mas sem ter coragem de esmiuçar aquilo que eu já falava em aula, sabe? Sim, Até sim, que um dia eu disse: peraí, tem que começar. E comecei a escrever aquilo que eu falava em aula, pegando aí também os autores, porque a gente não cria nada, né? A gente copia exatamente. tudo. É, e é o Então, que as que bancas cai. querem, né? Exatamente, é o que as bancas querem, é que o aluno tenha aí, né, o perfil dos autores, dos principais autores, né? E a Sim, gente acaba repetindo, né, isso tudo. claro. Mas aí, acho que a galera entrou, mas aí eu queria só voltar um pouquinho, né, que eu vi um comentário teu assim, né, hoje você está no TST, você está dando aula, e assim, a professora que você teve aula está fazendo live com você. Como é essa Aham, sensação de que, né, eu venci, eu consegui, eu cheguei lá? Eu acho que vale a pena a gente começar falando disso, né, para disso. mostrar para a galera que, né, diga aí. É doido, né? É doido. Basicamente é muito louco, porque, assim, faz pouco tempo, né, que eu parei efetivamente de estudar para o concurso, porque eu tomei posse ano passado. Então, até o ano retrasado, por exemplo, eu estava assistindo as tuas aulas. As tuas aulas, as aulas de outros professores, enfim. Claro. E assim, e era uma coisa muito longe para mim, né? Era uma coisa que eu estava lá na minha casa, abria o laptop, assistia as aulas, era como se fosse assim um ídolo, né? Uma pessoa assim, que a gente fica fã dos professores, é normal isso. É uma É. coisa distante, enfim. E, inclusive, na época que eu estudava, eu até te mandei um dia um estudo de caso. Você não vai lembrar disso, eu acho, mas eu mandei, você me ajudou, eu tirei várias dúvidas com você sobre um estudo de caso específico. Você super respondeu. Eu até contei para Oh, minha mãe na época que a professora tinha me respondido e eu fiquei assim, sabe, extremamente feliz assim na época. E então, para mim, é muito louco eu estar aqui agora fazendo a live com você, porque eu quebrou, sei. né? Quebrou esse paradigma Você aí não que se via, né? Porque quando a gente está no outro não, lado, a gente não acredita que a gente vai chegar lá. E até assim, não é sim, uma coisa que a gente planeja, a gente quer passar em concurso, né? O que vem isso. depois vai A gente não acontecendo. sabe. Exato, vai acontecer Exato. naturalmente. E aí, E sobre isso, assim, fale. uma coisa que foi muito importante também é que em quase todas as aulas, na finalização das suas aulas, você sempre falava coisas motivadoras pra gente. Sempre.
né, de quando você estudava, de quando você queria alcançar o teu cargo, de que a gente não podia desistir, enfim, e tudo isso sempre, assim, foi muito importante para mim na época que eu estudava. Então, não eram todos os professores que faziam isso. E, inclusive, eu, atualmente, nas aulas, eu faço isso. E por conta de você, né? Porque você fazia muito, muito, muito. Você, a Ariana, né? Isso, Sim, Ariana. a Ariana Fez também. um Então, trabalho, né? sim, vocês duas faziam demais isso. Isso é extremamente importante na preparação do concurseiro. Então, eu comecei, assim, a fazer isso também por conta de vocês duas. Ai, que coisa linda. Eu só vou comentar uma coisa com você que foi aconteceu comigo há mais tempo, claro, né? Sou mais Sim. velhinha. Como eu dizia nas aulas, eu sou antiga, não sou velha. Não sei, Assim falou. sempre Pois é, falava. aí eu me lembro que quando eu estudei para concurso, eu tinha uma ídola, né? Tinha dois, na verdade, um ídolo e uma ídola, né? Um era Bill, né? Que era um professor de contabilidade geral, né? E ele dava assim, os mínimos detalhes, né? Hoje ele já está bem velhinho, né? E ele contava a história de vida dele, como é que ele passou para concurso, e eu também achava assim maravilhoso, né? Sim. E ele era negro e assim pobre, então ele disse que botava o pé dentro de uma bacia cheia de gelo para passar a noite estudando. Que ele tentou vários empregos, é bem interessante a história dele. Ele tentou vários empregos na iniciativa privada. E ele viu as portas fecharem, porque quando ele fazia entrevista e viam que ele era negro e simples, porque ele sempre foi muito simples, né? Rejeitavam. E ele disse que ele passou no Banco Central, né? Entre outros concursos que ele passou. Meu Deus. No final, ele estava na Secretaria da Fazenda daqui. Mas o mesmo concurso que ele passou foi no Banco Central. E aí, como ele passou em primeiro lugar, né? Aí o chefe dele pediu para ele escolher onde ele queria fazer auditoria. E ele disse que queria fazer auditoria numa das empresas, que ele chegou até o último nível. E aí, na entrevista, o cara disse que não podia, não sei o que, não sei o que. E aí, ele chegou lá se apresentando como auditor. Auditor. Assim, sabe? Sensacional. Ele disse que cada vez que ele levava um não, aí é que ele botava um sim. Eu vou conseguir, sim, sabe? exatamente. Fugir do vitimismo. Exatamente. E aí eu me lembro que tinha outra, ela de contabilidade também, Diná Gasparini, de contabilidade privada. E ela era auditora da Receita Federal, que na época era o meu sonho, né? Uhum. E aí, só que não abriu o concurso, abriu só para TTN, ó, vê como eu sou antiga. Uhum. A TTN é o cargo de analista hoje, né? Hoje, e aí eu me lembro que aí eu passei em concurso, tal, não sei o que, aí começou esse negócio de concurso e aí me chamaram para dar aula, que eu dava aula em faculdade. Beth, você quer dar aula para um concurso e tal? E aí, no dia que eu entrei na sala dos professores do cursinho, primeiro já foi uma grande honra do cursinho que eu tinha tido aula. Aula, Aí, eu entrei assim, já diferente, assim, meu Deus, minha professora. Aí eu dou de cara com Diná Gasparini. Eu olhei para a cara dela e fiz, Diná, tu existe! Diná, tu fosse minha mentora, assim, sabe? E assim, eu digo assim, naquele momento a ficha caiu. E tinha mudado minha vida. Assim, tinha capotado, entendeu? Perfeito. Eu acho que a gente só se dá conta, né, de que a importância de perseverar, de ser determinada, quando realmente a gente passa por uma situação, e eu tenho certeza que todo mundo que quer vai e consegue. Eu acho que você pode ver isso, né? E mais do que isso, né? A gente, quando se esforça muito para atingir um objetivo, acaba que você atinge o objetivo e daí alcança mais coisas além daquilo ainda, né? Não é só aquele objetivo. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu seria professora de cursinho. Nunca imaginei isso na minha vida. E acabou que hoje em dia eu sou metade professora e metade servidora, né? Então, a gente acaba se dividindo. Ensinar passa a ser uma coisa gostosa de você ajudar, de você participar. Alguém está dizendo aí que travou. Tá normal ou travou, gente? Normal aqui. Beleza, tá. Bruno. Ó, tá normal aqui. Alguém está perguntando o assunto da live. Eu vou colocar aqui, que eu já tinha colocado, ele não ficou. Né? Coloca aí. Travou para mim, concurseira. Vamos embora. Vamos ver, acho que aqui... E agora, pessoal? E agora, tá normal? R. Morelli diz que travou tudo. Hanna tá dizendo que tá normal. Pronto.
Gabi, temas cobrados pela FCC, de Pronto. administração de água. Pronto, fixou, beleza. Fixei. Pronto, Gabi, eu queria, já que a gente falou do nosso histórico, né, e que a gente está dizendo aqui para a galera que pode conseguir, que vai conseguir, Sim. basta, né, e essa época de pandemia eu acho que até ajuda, porque ninguém está se encontrando, então não dá para pôr as fulaninha tá no aniversário, tá no churrasco que eu não tô, né, então tá todo mundo dentro de casa. Tá todo mundo dentro de casa. Então, aí eu acho que agora a galera, estamos no final, né, em alguns estados e tudo, mas ainda temos, acho que esse ano vai ser muito complicado para retomada mesmo. Eu também acho, eu também acho. Pois, aí eu acho que a galera pode continuar. E aí, a gente aqui nessa live, o que eu queria te perguntar de AFO, né? Tá. Por exemplo, da FCC, que nós temos aí vários concursos que estão suspensos, mas que eu acho que assim que passar e nós tivermos uma vacina, vai tudo, né, se abrir. Voltar ao normal. Exato, até porque eu vi lá no tribunal, em vários órgãos, muitas aposentadorias no ano passado. Você lembra que a lei mudou, né? Sim, TST foi a mesma coisa. Exato, então assim, muitos cargos vagos, então eles vão ter que fazer concurso, né? Sim. Aí a pergunta que eu faço, em AFO, o que é assim, qual o perfil da FCC em AFO? O que cai na FCC em AFO? Como é que a FCC coloca a AFO? Cobra. Bom, perfil de AFO em FCC e, na verdade, muda um pouquinho para outras bancas, então eu vou falar especificamente da FCC. Perfil da FCC é letra de lei, né? Tem que decorar dispositivo, não tem o que fazer, não tem para onde correr, não dá para achar que você vai interpretar alguma coisa ali, não existe isso de ficar interpretando as coisas. Então, você vai ter que comer com farinha os dispositivos de lei. Então, assim, tem que comer com farinha, não tem pra onde correr. LRF, né, que, assim, tem uma incidência absurda em provas, pelo menos os 24 primeiros artigos ali, uma incidência absoluta, em todos os tipos de prova, técnico, analista, enfim, todos. Constituição Federal, artigo 65 ou 69, também que cheio de emendas constitucionais novas nesses artigos, emenda 86 de 2015, emenda 100, emenda 102, 103, 105, tudo isso, assim, tem a maior chance do mundo de começar a ser cobrado nessas próximas provas, né? Lei 4.320, uma lei bastante antiga ainda, mas também cai muita coisa do que está lá. É a base. LRF, muita coisa para a gente entender o direito financeiro, né? Isso, tudo ali. Aí cai muito também uma parte ali do MTO, do Manual Técnico Orçamentário, cai a parte de classificação de despesa e de receita. Então, essas duas partes... não é mais apenas cobrada a parte da 4.320, por exemplo, que faz lá a diferenciação entre despesa corrente e capital. Não, agora é muito cobrada a parte de classificação por natureza da despesa, por natureza da receita, a classificação funcional da despesa, institucional, né? E então, isso assim, decoreba mesmo, né? É decoreba. Tem que decorar os códigos, entendeu? Então, eles estão cobrando dígitos nas provas de técnico judiciário. Meu Deus, mesmo. Estão cobrando dígito. Eles cobravam dígito, eles cobravam classificação, mas dígito não. Estão cobrando dígito do tipo da receita, que é o último dígito, inclusive. Então, assim, tá bem puxadinho no MTO também. Alguma coisa de MCASP também cai. Cai a parte ali de descentralização orçamentária e financeira. A parte de etapas do planejamento da despesa, né, também cai bastante. E tem caído também, eles têm focado em alguns princípios que estão lá no site da Câmara dos Deputados. Então, mesmo? Isso é o quê? Site... Doutrina, né? Vamos dizer, né? Então, é uma doutrina do Poder Legislativo, né? Então, assim, é uma coisa... Porque, pelo menos nas provas de FCC, técnica e analista, que é o que eu sempre foco, não são provas que vêm cobrando doutrina pesada, por exemplo. Não vem Harrison Leite, não vem, né, outros autores do direito financeiro dentro de uma prova dessa. Eles não cobram a doutrina. Eles cobram o que está na lei, que está no manual, no MCASP.
Às vezes, alguma coisinha do PCASP, mas PCASP é a parte mais de contabilidade, né? Não vem dentro muito de AFO, isso eu raramente vejo, até que eu vi ali o Jonatas falando, mas não vejo isso com muita frequência. E esses princípios do site da Câmara têm sido cobrados, eles pegam literalmente o que está lá e botam na questão. Então, tem um aluno perguntando, se o edital não pede o MTO, é para estudar essas classificações também? Ele está perguntando. Então, no caso, se o teu edital pede classificação da despesa e classificação da receita, se ele especificar classificação por natureza, tem que ir direto para o MTO, direto. Não tem que vir o MTO expresso no edital, não. Tem que vir ali a classificação por natureza ou a classificação funcional. Quando ele traz classificação da despesa e classificação da receita, eu já vou direto para o MTO. Eu não fico perdendo tempo, não. Entendi. Então, quer dizer, na realidade, eu acho que o concurseiro tem que estudar tudo. Tem. Né, de direito financeiro. Eu acho que serve de base. A gente pode até, na época do edital, focar naquilo que o edital pede. Claro, claro. É importante esse estudo prévio, né, e ter um entendimento completo da matéria. Para formar uma base sólida, é o que eu sempre falo. Pronto, é o que eu costumo defender também. Eu também acho assim, mesmo que o edital não coloque, estude, né? Sim. Você não vai perder tempo estudando. Você pode ganhar uma questão que aparece ali e está colocada, né? E olha, outra menina ali falou, então, gente, não tem que vir manual técnico orçamentário expresso no edital, não tem que vir. Se veio classificação por natureza, classificação de receita, classificação de despesa, vá para o MTO. Tem que estudar o MTO com certeza absoluta, porque vai vir uma questão, vai vir. E vai ser retirado do MTO e eles vão falar, se você recorrer, que eles cobraram classificação e isso está dentro do edital e acabou. Então não tem que vir MTO. É como se fosse MTO. aquele assunto que faz parte da administração financeira orçamentária. Isso! Não tem... Exato. Exato. E aí, então assim... Fala. Não, com relação a perfil é esse, né? Literalidade de lei, literalidade da Constituição, literalidade dos dispositivos, mesmo sem ficar dando muita margem para interpretações. Poucas questões são de cenários que a banca traz. Quando ela traz cenários, são normalmente para cobrar créditos adicionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, que daí ela traz todo um contexto específico e pede para você encaixar aquela situação ali. Mas é raro você ter questão de um cenário, assim, normalmente é letra de lei. Perfeito. Pronto, com relação à administração, também a mesma coisa, né? É como a gente costuma dizer, a letra de lei. Aí o pessoal às vezes me pergunta assim, como a letra de lei? Qual lei? A administração não tem lei. Pois mas tem. É objetivo. Eu vejo que às vezes tem pessoas que dizem assim, mas a administração é subjetivo, gestão de pessoas é subjetivo. Não é, e tu sabe disso. Claro. Se a gente pegar e vou fazer propaganda do meu livro, né? O meu livro, que é copiado dos vários autores, né? Porque na realidade a gente consolida ali o que vários autores escrevem do assunto. Mas se você pegar exatamente como está ali, como eu costumo dizer, as palavrinhas do bem, né, daquele assunto vão estar na prova. Ou seja, é literal, é a letra literal. Da lei. E aí, eu só comecei a acertar por conta das palavrinhas do bem. Exatamente. E eu até brinco, eu digo assim, que às vezes você mesmo não sabendo todo o assunto, né? Porque precisa de aprofundamento e tal. Mas mesmo quando você vai pelas palavrinhas que o autor falou, que eu cito, que eu negrito, né? Olha, isso aqui tem que aparecer, se não aparecer isso, tem que aparecer isso. Então, assim, quando você torna a coisa objetiva e racional, né? E tira da tua cabeça que eu vou pela interpretação, né? Você consegue acertar. Foi quando eu comecei a acertar. Pronto, e gestão de pessoas é muito assim, porque eu costumo dizer que todo mundo entende, né? Gestão de pessoas. E aí todo mundo quer chegar na prova e interpretar, né? O que é gestão estratégica de pessoas? Eu sei o que é. Só que você não vai encontrar na prova as palavrinhas que você acha. Você vai encontrar aquela específica que o autor tal falou e que mesmo que ele não cite o autor, mas que ele quer que você saiba o que está sendo dito aí no mercado, em termos de melhores autores que escrevem sobre isso. Claro, claro. Então, eu acho que a administração, ela tem esse viés, né? Não tem uma lei, por isso que o pessoal gosta tanto de livro,
porque não tem um livro assim que traga tudo, né? O meu traz bastante coisa, e agora na quarta edição. Mas você não tem lei, como acontece com o AFO, né? Não tem lei. Não tem lei. E apesar que o pessoal diz que AFO é uma matéria difícil. Mas assim, é a lei, né? É a lei. É difícil porque você tem que estudar. Eu confesso que eu acho a administração mais difícil que AFO. Eu sempre achei. Sempre achei, sempre. Pois é, mas eu acho que é difícil porque as pessoas, ou até outros professores, querem dar um caráter interpretativo. E não tem. Isso. Entendeu? Não tem interpretação. A administração não tem, com exceção, às vezes, a FCC, quando o cara viaja muito, ele coloca uma questão assim, viajada, que você não ouvir, né? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu comigo na prova do TST. Gestão de pessoas, uma questão assim que eu não sei até hoje de onde que eles tiraram. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E assim, não tinha noção nenhuma. Da onde tinha vindo aquilo, né? Isso, aí eu tive que chutar, e obviamente eu errei, porque nunca eu chutei uma questão e acertei na minha vida de concurseira. Nunca. Isso nunca aconteceu. Aí volta então, aquele discurso, sorte estudar. Né? Sorte é estudar, porque sorte efetivamente eu não tenho. Então assim, tem esse problema deles tirarem coisas aleatórias, né, Beth? Eu sei. Pronto, mas é isso que eu digo, mas isso é entendeu? Uma questão da FCC, às vezes ela quer inovar em alguma coisa e aí ela pisa na bola, assim, botando uma questão interpretativa, que é algum entendimento que o cara tá viajando ali na hora, né? Como ele fumou alguma coisa doida, e aí viajou, e aí bota. Mas assim, no geral, né, e em boa parte, e eu diria mais, até nos 2 últimos anos, em 2019, ela não fugiu da regra. Cada vez mais ela vem se enquadrando para não fugir exatamente de recurso, para não ter recurso, para não ter que anular, porque ela não gosta de anular. Para não ter problema, né? A CESP anula, mas a FCC a FCC não Raríssimo. gosta de anular. Eu queria te perguntar, você também tem trabalhado muito com as provas da FCC, quais são os temas de FCC, apesar que você falou, né, aqueles temas que sempre caem, são recorrentes, mas que mais se repetem? Por exemplo, tipo classificação, o que mais se repete? Bom, vamos lá então. Eu vou desativar os comentários aqui para ficar a tua imagem mais nítida, Beth. E aí, pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda pergunta na caixinha, que aí vai aparecer aqui para mim, tá? E aí depois a gente abre as perguntinhas no final. Beleza. Então, beleza. Bom, para ficar mais fácil de visualizar essa questão dos temas, eu fui dar uma pesquisada em estatísticas, porque eu não sou a pessoa mais adequada para fazer estatística, eu sou péssima nisso. Mas e eu encontrei uma estatística publicada agora em abril de 2020, do professor Leandro Marques, ele é do Estratégia também. E até vou dar o crédito aqui para ele, porque foi ele que fez, tá? E assim, ó, interessantíssimo. Para a FCC, desde 2005, ele fez ali uma varredura de questões. E ele encontrou aqui que... também ele fez para AFO. Certo. A despesa pública, classificação, estágios, dívida, despesa de exercício anterior e suprimento de fundos, né? Engloba ali 27% das questões, tá? No primeiro tópico de mais cobrados da FCC, a despesa pública. Então, toda aquela parte ali de classificação do MTO, inclusive, cai forte e tem que saber. Tem que decorar aquilo ali. Olha aí. Não então, tem assim, como fugir. Mesmo não tem como fugir. Não tem como fugir. Entendeu? LRF já vem em segundo lugar, com 24,73%. Receita Pública com 12,72% e PPA, LDO e LOA com 11,75%. Então, neste primeiro bloco aqui, nós já temos aqui 50%, 62%, quase 70% da prova nesses 4 tópicos. Tá? Então, assim, com uma recorrência absoluta aqui. Despesa pública, tudo. LRF, Receita Pública e PPA, LDO e LOA, que são os instrumentos de planejamento que muitas vezes vêm com esse nome na prova. Instrumentos de planejamento orçamentário, né? PPA, LDO e LOA. Aí vem tudo que está na Constituição Federal de 88, né? Tudo que está lá. E o que está no LRF... E o que está no LRF, de LDO e LOA também, porque nós não temos, né? Foi vetado na LRF a parte do PPA. Então, nós não temos PPA dentro da LRF.
Depois disso, nós temos ali uma incidência de 7,8% de créditos adicionais e 7,1% de princípios orçamentários, que ficam pau a pau também. E são dois temas que, quando caem, o concurseiro ele tem que acertar. Não dá para errar a questão de créditos adicionais nem de princípios orçamentários. Isso é impossível. Porque se você errar isso aí... da matéria, né? Começa por princípios, né? Exatamente. Princípios, o cara tem que estar afiado, ele não pode perder questão de princípios. Créditos adicionais, mesma coisa, porque muitas questões, antes ela estava vindo assim, mais simples a questão de créditos adicionais. Agora está vindo uma questão mais elaborada em créditos adicionais. Até vou falar isso um pouquinho mais para frente. Então, assim, tem que trabalhar isso daí bem trabalhadinho para não perder a questão. E aí, depois disso, nós temos ali uma incidência bem menor de ciclo orçamentário, classificações do orçamento público, que nós temos lá as técnicas, os tipos, né? Descentralização e programação, precatórios e normas gerais. Então, essa parte ela é menos cobrada num contexto maior, né? O que tem mais incidência efetivamente são essas 4 primeiras ali, que são, como ele colocou ali, macrotemas, né? Então, despesa pública, receita pública, LRF e PPA, LDO e LOA, que são responsáveis aí por 75% das questões FCC. Poxa, e assim, PPA, LDO e LOA, só um comentário, é Constituição praticamente, né? Exatamente. E assim, despesa não, porque você tem que estudar essas classificações, você disse, esses códigos e tal, que é mais complicado. Mas assim, não é tão difícil, né? Como eu costumo dizer. O pessoal diz, porque tem que decorar, ler. Tem que sentar a bunda, exatamente. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem pra onde correr. É escravizaura, né? Escravizaura. Exatamente. No final, ela termina ótima, é isso que é importante, né? Sofre, no final ela termina livre. Linda, voar, né? Exatamente. Bem, muito bom. Pronto. E a administração, sim, fale, tem mais alguma coisa? Eu acho que era isso, na verdade. Tá. Só com relação à LRF, é importante notar também que é o que eu sempre falava nas aulas, e falo sempre que algum aluno vem me perguntar, mas eu não tinha esse dado concreto, mas agora tenho. Os primeiros artigos, né? Do artigo 1º ao artigo 24, são aí responsáveis por, bem dizer, a prova inteira. Então, de qualquer prova de FCC. Então, artigos 1º ao 24 da LRF, uma importância extrema que tem que ser dada pelo concurseiro. E também o artigo de endividamento e a parte de transparência e fiscalização. Então, são essas partes de LRF que a pessoa tem que estar aí afiada para ir para uma prova de FCC. Muito bom, porque assim, aí o concurseiro pode focar exatamente nesses assuntos, né? Assim, não no sentido de não estudar o resto, mas de estudar esses assuntos assim com mais força, né? E botar na frente, cheio de colar um bocado de papelzinho no quarto, né? Para ficar olhando todos os dias aqui. Isso, né? Aí, eu fazia muito isso. Exatamente, que lembra bem direitinho. E aí eu só queria comentar que assim, normalmente, e agora, por exemplo, tem um concurso aqui em Recife, que foi suspenso, mas assim, tem bastante gente interessada, que é a Reciprev. Né? Já um aluno veio me perguntar esse concurso. Exato, e aí tem AFO e administração. Então, quase sempre que cai AFO, cai administração e vice-versa. Né? Com raras exceções. E normalmente eles colocam assim, 5, 6 questões de um, 5, 6 questões de outro. Então, aí, numa prova, se você parar para pensar, são 12 questões nessa matéria. Normalmente são matérias específicas, que tem peso 2, né? Então, faz realmente um diferencial aí competitivo. Muito. Para quem vai fazer técnico, analista, área fiscal. Muita diferença. Bastante, né? E administração, Beth? Quais são as matérias? Então, a administração, a FCC, ela não muda muito não, sabe? Há anos que eu dou aula, e há anos que os assuntos são praticamente os mesmos, poucas inovações. Mas o que a gente percebe é que dentro do assunto, ela vem trazendo temas específicos. A FCC, eu digo que ela trabalha com temas de moda, sabe? Aí ela coloca uma questão numa prova, e aí se você olhar naquele ano, por exemplo, no ano 2019, você vai ver que aquele assunto caiu em todas as provas. Por exemplo, processo organizacional é um assunto que está em praticamente todas as provas.
Aí teve uma época que eles colocavam processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle, né? Que é bem faladinha também, e não caía quase nenhuma questão. Só que agora, em 2019, todas as provas eles colocaram uma questão falando de coordenação. Que aí eles falam ou pergunto sobre a função de coordenação ou pergunto sobre um mecanismo que é o ajuste espontâneo. Aí, interessante. E o ano passado, o ano retrasado, eles falavam muito de controle. Controle aparecia em todas as provas. Todas. Pararam de fazer questões. Aí você pega 2019, coordenação. E aí você vê ainda que algumas provas que tiveram, acho que foi em janeiro de 2020, se não me engano, foi o TJ Alagoas, questão de coordenação. Ou seja, Meu o cara Deus. tá Fixou. Mas assim, ele tem isso em administração. Por exemplo, processo é isso. Planejamento estratégico, missão e visão são conceitos que há anos que a gente trabalha e há anos que eles colocam a mesma coisa. Então, assim, é bem fácil. Né? E eu costumo dizer que uma inovação que teve agora é que nessa parte de planejamento estratégico ele está perguntando outros assuntos também, mas missão e visão não deixam de perguntar. Continua, né? E as palavrinhas do bem para missão e visão são as mesmas. Mesmas. Se você souber, não tem como errar. Não tem como errar. E planejamento estratégico é assim, eu diria que de todos os assuntos, né, é o que mais cai em prova de concurso. Já era, né, há 5 anos atrás e hoje continua. Eu ia falar que na minha época era só isso, assim, era em peso, tinha assim mais de uma questão, inclusive na mesma prova. Exatamente, eram 2, 3 questões. Hoje ele coloca uma, 2, mas coloca. E aí ele coloca sobre planejamento estratégico, só que hoje ele mistura com BSC. E aí uma das coisas que muitos alunos me perguntam, Beth, não tem no meu edital BSC. É exatamente o que você falou de AF, é aquele assunto que faz parte. Que faz parte, está integrado ali. Falou de planejamento estratégico, tem que falar de BSC. Tem que estudar o BSC. Que é a metodologia que todos os órgãos públicos, né, e o Poder Judiciário mais também ainda, que é o modelo do Poder Judiciário hoje para planejamento estratégico. Então, não tem como fugir disso, entendeu? Então, assim, é uma coisa ainda recorrente, muito usual, muito comum, e que normalmente aparece 2 questões na prova, né? Uma de planejamento e uma de BSC. É muita coisa, 2 questões, se você parar para pensar no contexto de 20 questões... Meu Deus! Prova, né? Sim, aí pelo amor de Deus. Tem hoje gestão de projetos, gestão de processos. Não sei se na tua época caía. Muito, caía. Né? Caía sim. Continua a mesma coisa, né? Lembrando que, mesma coisa, gestão de projetos, uma coisa bem interessante. A FCC ficou um tempo, o PMBOK, ele foi atualizado em 2017. Foi. Aí ficou em inglês, e aí em 2018 ficou naquele limbo, porque ela não perguntava muita coisa. E 2019 também ela não foi para muita coisa diferente, assim, adequando a nova versão. Só que aí o que ela fez? Ela pegou assuntos da versão, né, antiga e da nova versão e começou a colocar. E aí um assunto que ela passou a usar em todas as provas, Gabi, é impressionante. Rede PERT e rede CPM, que são mecanismos de cálculo do tempo. Lembra? Isso, caiu isso aí para mim. Pronto. Caiu perto de CPM. Isso aí caiu para mim, eu não lembro em qual concurso. As provas. E eu acertei. Pronto. E ele não pede cálculo. Ele só pede para você saber o que é PERT, tempo, o que é CPM, caminho. Sabendo isso, você responde. Aquela coisa da palavrinha do bem mesmo. Não tem. É que a FCC parece que ela faz um negócio, né? E CESP também faz isso. Parece que eles pegam um negócio, eles fecham o olho, aí eles vão lá numa caixinha, aí tiram um negócio de lá, abre e fala, eu vou começar a cobrar isso aqui agora. É aleatório, sabe? Ou assim, do nada eles estão mexendo no manual técnico orçamentário em AFO, aí eles dão lá, começam a passar as páginas, falam, a hora que parar aqui eu vou cobrar isso aqui. Aí pega lá uma frase aleatória. Todas as provas. E começa em todas as provas. Então, assim, são mudam coisas que... a ordem, mudam a forma de perguntar, trocam, isso. Né? O que era pergunta numa passa a ser resposta, o que era resposta numa passa a ser pergunta, mas isso, exatamente. Pronto, mesma a administração é igualzinha, E agora em administração pública, que eu noto, a moda é governança, governabilidade e accountability. Que já era, né? Mas agora mais... Mas caía menos antes. Antes caía menos. Isso aí. Mas agora todas as provas de FCC, eles perguntam alguma coisa da evolução, né, das ondinhas. Eu tenho essas ondas anotadas no caderno.
Pronto, isso mesmo. Eles perguntam alguma coisa, decreto-lei 200 e tal, mas eles focam agora nesses termos novos, né? E aí hoje se fala também não só em governança, falam em capacidade governativa, que é um termo Nossa, novo, né? Que o Caio Marinho escreveu aí um artigo na revista e aí tem caído pra agora... caramba. Ai, meu Deus do Eles pegam céu. essas coisas, né? E aí eles pegam o pessoal que escreve na revista do Serviço Público, né? Aí pronto, mas assim, esses temas, como eu te disse, são gestão de projetos, gestão de processos, né? São essa parte de Planejamento estratégia, estratégico. são, né, os que dominam a parte geral, né? A administração pública, como eu disse, é agora o tema é esse, governança, governabilidade, Habilidade. várias questões. Mas Inclusive para discursivas, né? inclusive para discursiva. E na última prova foi do TRF, terceira região, que eu acho que foi FCC, eles inovaram com gestão de risco, compliance e gestão de crises, que é um ordenamento novo, tem uma lei do governo federal, etc, etc, e que está sendo tratado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça agora, né, que o Poder Judiciário precisa trabalhar essa gestão de risco, os instrumentos de compliance para evitar a corrupção. E eles estão colocando em prova, né? E aí, mesmo Meu que eles Deus. não coloquem isso diretamente, mas eles colocam uma das alternativas. Então, o cara já tem que se ligar nisso. Tem e é que um saber. assunto novo que está sendo colocado, né? Aí, deixa eu te fazer uma Interessantíssimo. pergunta. Inovações, variações, coisas Ai, meu novas Deus. dentro desses assuntos. O que, que a gente pode falar aí em termos de FCC? Então, em AFO, vamos lá. A gente tem, né? Eu sempre foco aqui nos cargos de técnica e analista, tá, Beth? Porque Isso. assim, como eu sou analista e eu estudei Poder Judiciário, enfim, eu sempre foco nesses cargos administrativos que servem aí para Poder Judiciário, Poder Legislativo, MP, Defensorias Públicas, né? Cabe para tudo. Mas inclusive, assim, serve para a área fiscal, viu? Porque também serve, né? A AFO para a área fiscal. A única coisa que eu vejo é que eles pegam questões mais detalhadas, né? Por exemplo, Algumas vezes mais aprofundadas. Isso, exatamente. Teve Cefaz Bahia agora recentemente, janeiro, sim. né? Porque a gente Sim. perdeu 4 meses aí, né? Então, aí Cefaz Bahia, os mesmos temas da FCC, só que com maior riqueza de detalhes, sabe? Você tinha que conhecer as palavrinhas com mais detalhes para poder ir eliminando. Mas, no geral, os mesmos assuntos. E Entendi. em AFO? Então, em AFO, da época que eu estudava, por exemplo, eu lembro que não tinha grande cobrança em artigos 11 ao 14 da LRF para técnica e analista, que trata sobre renúncia de receita e sobre a receita pública no contexto da responsabilidade fiscal. Atualmente, todas as questões que eu pego tem alguma coisa disso. Então, assim, eles começaram, descobriram a existência desses artigos, né? 11, 12, 13, 14, e começaram a cobrar. Deu certo aqui? Oi? Meu celular começou a tocar. Aí. Pronto, meu Pronto. por isso que travou. Voltou, né? Vamos, tá. Beleza. Enfim, essa parte aí dos 11 ao 14, que cai bastante, começou a cair bastante, né? A parte de endividamento da LRF, que não era cobrada, que é o artigo 29, começou a ser cobrada, pedindo ali para o candidato saber efetivamente conceitos do endividamento, né? Porque nós temos lá todos os conceitos explicados dentro do artigo 29, e isso não tinha incidência em provas de analista e técnico. Então, agora, também de uns 2 anos para cá, isso começou a cair bastante. E eu acho que agora mais, né? Porque mais ainda. A pandemia, o endividamento dos Estados Exato. Unidos, vai ter que se fazer algum jogo para mudar isso. Então, acredito que vai ter. Eu também. Exatamente. Vai Perfeito. cair mais ainda. Exatamente. Tem um artigo que é o 44 da LRF, que eu vejo ele sendo cobrado desde 2019, do início de 2019, que é a parte de preservação do patrimônio público. Ele fala que é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiar a despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social. Então, assim, esse artigo ele nunca era cobrado. Só que aí alguém descobriu que dava para fazer diversas confusões com esse artigo, e ele também começou a ter uma incidência enorme, né? A cada 2 provas ele cai em uma. Então, tem também que decorar ele.
Outro ponto que eu entendi que foi uma inovação foi que passaram a cobrar exploração de recursos naturais como receita patrimonial e não como receita agropecuária. Antigamente, quando eu estudava, a gente botava a exploração de recursos naturais como receita agropecuária, porque, inclusive, no MTO, a gente tem uma parte lá que diz que a exploração de recursos naturais, nananã, está dentro da receita agropecuária. Mesmo que o MTO depois classifique na patrimonial. E, antigamente, a gente tinha essa cobrança como receita agropecuária. Só que, a partir do ano passado, começou a ser cobrado como patrimonial. Então, a FCC jogou lá uma questão dizendo valores imobiliários e exploração de recursos naturais, classifique. Aí ela deu a opção, ela deu na letra D a opção receita patrimonial e receita agropecuária, e embaixo ela colocou patrimonial e patrimonial, e a letra E que estava correta. Então, então tem que se atentar para isso. Casquinha de banana, né? Casquinha de banana. Né? Isso, tem que se atualizar. E percebi também que começaram a cobrar as fontes de abertura de créditos adicionais com maior detalhamento. Então, não é mais só o decoreba. Por exemplo, assim, dando um caso concreto de um ente público, por exemplo, que tem um superávit financeiro. Aí você tem que lembrar que o superávit é o financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Aí eles começam a mudar que o balanço é o financeiro, bota que o ano é o corrente. Então eles vão dando vários cenários e você vai ter também que fazer ali o raciocínio para não errar a questão. Então existe um detalhamento bem maior na cobrança das fontes de abertura de crédito adicional, na minha opinião. E por fim... Na minha época eles pediam até cálculo, sabia? Não, estão pedindo cálculo. Mas, mas assim, eles continuam na cobrança de cálculo normalmente. Assim, eu vejo né? que já era. Mas essa questão assim, de cenários, sabe? Eles inventam uma história. Enfim, aí você tem que lembrar que o suplementar não passa de um ano para o outro. E que o suplementar... Sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, caso para você saber pegar a letra da lei e colocar enquadrar. Exato. Exatamente. E a administração tem feito muito isso também. Muito isso, exato. E aí, para finalizar essa parte de inovações, o que eu acho que vai despencar em provas a partir de agora são as alterações promovidas na LRF pela Lei Complementar 173 de 2020. Aí é bronca. Né? Aí é bronca. Porque alterou o artigo 21 da despesa com pessoal, né, que é nula a despesa, e daí ele traz todos lá os requisitos, e alterou o artigo 65, que também fala sobre vedações, enfim. Com relação ao 65, ele excluiu o parágrafo único e transformou esse parágrafo único em 3 parágrafos. Então, esses 3 parágrafos, bem esmiuçados também, são situações ali que nós utilizaremos quando tivermos calamidade pública, né? São vedações afastadas, limites afastados, suspensões que deixam de existir quando nós estamos na calamidade pública. Então, estes 2 artigos alterados pela Lei Complementar 173 certamente vão despencar em prova a partir de agora. Exatamente. Pronto, é o que eu acho. Essas mudanças, né, que inclusive vão impactar em todos os órgãos, em todas as entidades. Porque impacta diretamente na realidade do órgão. Então, para isso ser pedido é muito mais fácil, inclusive. Exatamente. E atual, né? E atual. E atual. E essas coisas atuais é o que a FCC gosta de pedir, adora. Né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Ótimo. Pronto. E em administração, né? A gente teve também, como eu disse, os assuntos os mesmos, né? Porque não tem como fugir, mas a gente teve algumas inovações dentro dos assuntos. Por exemplo, planejamento estratégico. Eles ficavam muito em missão, visão, que continuam. Mas agora eles vêm pedindo cenários, né? Análise de cenários, que antes era só questão de área. Opa, travou, será? Hã? Acho que deu uma travada aqui. Aí. Travou? Tá tudo certo? Não, o meu tá tranquilo. O meu tinha travado, então. Então, pronto, tá. Agora voltei. Pronto. Então, aí que eu tava falando de cenários, né? Era um assunto que Isso. só quem colocava era a Receita Federal, né? Nas provas da ESAF, e que hoje a FCC está entrando nisso.
Mas é assim, é tranquilo, né? Como é que você analisa o projetivo, o prospectivo e a lógica intuitiva, aí tem umas técnicazinhas que são tranquilas. Mas assim, a gente vê que em 2019, praticamente todas as provas tinham uma questão, mesmo que não fosse na pergunta, né? Mas assim, na alternativa, eles Alguma colocavam coisa alguma coisa disso. de cenários. E aí, mesmo que não fosse diretamente, e aí a grande vantagem, digamos assim, é que você sabendo o cenário, você sabia responder tudo, né? Porque aí traz, ou no enunciado, ou trazendo no final. Bom, enfim, é tranquilo. Ô, E um outro Beth, assunto. Oi. eu estudei tantos cenários na época, né? Eu tenho tudo anotado, isso do prospectivo, do Projetivo, projetivo, exatamente. isso. Isso. Nunca veio uma questão para mim disso, nunca. Em nenhum Pronto. concurso que eu fiz. Foi ótimo que você disse isso, porque eu Nunca. sempre dei esses assuntos, né? Porque Sim, eram sempre. Eu tenho assuntos. anotado isso. Isso, eram assuntos da área fiscal, né? Sim, E aí eu sempre pensei, mais é menos e menos é mais, né? Então vamos isso, trabalhar ao máximo. Eu fico falando, isso. né, feito uma doida para dar o máximo de conteúdo porque cair. E aí no último ano, né, que foi em 2019, eles vieram assim a toda colocando cenários projetivos, Nossa, prospectivos, cenário otimista, pessimista, provável, que usando essas loucura! palavrinhas, sabe? Mas bem tranquilo, bem superficial, Sim, nada aprofundado, entendeu? Mas assim, na hora que sim, você via as palavrinhas, você se lembrava das palavrinhas da tia, digamos assim, né? A tia sou eu, viu? Sou tia. sim. E aí você se lembrava, porque assim, é exatamente aquilo bem. Só que agora, claro, a gente tem que tentar trabalhar com mais profundidade, porque assim como eles estão pedindo ainda de forma superficial, quer dizer que eles já estão, né? Tanto que no meu curso novo, começando do zero, eu já entrei em cenários com mais propriedade, Mas, porque sim, para poder o pessoal se preparar, não só para a parte, né, do conceito, do que é aquela coisa bem genérica, mas também de como que a FCC pode cobrar. Então, esse é um assunto novo. perfeito. Uma outra coisa que também fazia muito tempo que você deve conhecer, que eu dou, e que eles nunca tinham colocado, a CESP colocava, mas a FCC nunca colocava, eram as estratégias emergentes de Mitzenberg, que eu falava no Nossa, eu final do tenho isso anotado planejamento também. estratégico. Pois é, que nem só as estratégias propostas, mas a Sim, estratégia sim. Tem umas deliberada. flechinhas E assim. as flechinhas, meu Aham. Deus, como você se lembra, estudou mesmo. Tá Estudei vendo? muito isso aí. A gente tem que dizer para a galera concurseira que é isso aí, Gabi. Tem É. que lembrar das flechinhas. Tem que lembrar. E Eu a lembro, folha eu fiz o desenho. visual, É, né? Você vai falando, você vai ver dos desenhos que a gente faz. Tem uma razão, porque na hora você tem. põe, minha gente, aquelas flechinhas estão subindo, Claro, né? sensacional. Aí mostra quem passa é quem sabe. Eu costumo dizer, mudei o assunto, mas eu já volto. Mas eu costumo dizer assim, porque você me falou isso e me mostrou mais ainda essa coisa assim, não estou estudando, passei sem estudar, ou então, sabe? Isso é balela, não Balela, não acredita existe nisso. isso. Tem que a gente dar as dicas, né? Como você está fazendo Sim, agora, como eu estou fazendo. Mas a galera tem que sentar, né? Usa a estudar. cadeira, né? Isso. Então, olhar e tá enxergando assim direto, para não dar o famoso branco, que eu costumo dizer que o Isso. branco ou é nervoso ou é porque não conhece Não direito. sabe. É, sim. Exatamente, porque ninguém tem branco consolidado. Você está lembrando das setinhas, vê? Tô, Quer dizer, total. consolidou, né? Daqui a 10 anos você vai se lembrar das tais Vou lembrar. setinhas, né? Aham, sim, Então, isso que eu totalmente. digo, é um exemplo para mostrar para os concurseiros que tudo é possível, mas que depende, né, de Do cada um, né? esforço. É, E que a gente está aqui ajudando, mas que eles têm que se ajudar também, né? Mais ou menos isso. claro. Mas aí voltando, né? Pronto, essa questão, né? Eu estou recebendo mensagem aqui, vou tirar, que aí fica tapando. Ah, tá. Esse assunto, né, de estratégias emergentes, nossa, no ano passado tiveram 2 ou 3 questões em prova de concurso que falava das estratégias emergentes. Aí eu cheguei a ficar assim, poxa, ainda bem que eu já dou isso faz anos e não estou Sim, meus alunos estão atrasada. Então é sabendo. outro É. assunto. Isso. Aí, uma coisa que eu tenho notado de diferente na FCC, diferente assim, né? Uhum. São assuntos que lá em 2012, 2013, olha como eu sou antiga, 2012, 2013, caíam muito Caíam. e que sumiram das provas. A parte de gestão de pessoas, análise e descrição de cargos, aprendizagem organizacional, recrutamento e seleção, que eram Que assuntos não que a gente caíam para mim. dava, não caiu. Às vezes eles botavam no edital e a gente dava Só, assim, isso, pronto, só para fazer, né, só, o volume. H, que era muito É, assunto. E aí é. eu dava assim de forma, mas em 2012
caía bastante isso, sabe? E aí depois eles pararam, de 2015 até 2018, pararam. E aí quando foi 2019, todos os editais que tinham esses assuntos, você pegar, inclusive eu estava separando questões para um curso de teste da FCC que eu estou dando, e estou fazendo recrutamento e seleção, várias questões de 2019, né, de vários concursos diferentes, várias questões de aprendizagem organizacional. Nossa e Senhora. de descrição e análise de caso. Então, assim, Descrição e análise eu estudei muito e nunca caiu. Isso, não caiu nada, né? Não, Pois nunca. agora vai cair. E aí, Nossa. falando do concurso da Reciprev, que vai cair a AF e a administração, esses assuntos estão no edital. Então, quem for fazer, se prepare que vai ter questões disso. Vai ter questão, certeza absoluta. Exato, porque em 2019 eu peguei 3 questões, entendeu? Não, assim, vai desses ter. assuntos de provas diferentes. Então, Sim, vai ter com certeza, né? com Então, certeza é mais ou absoluta. menos isso. E assim, assuntos, aí volto para os assuntos que, na realidade, colocavam o edital e não estavam colocando questões. Por exemplo, conflito. Era uma coisa que a gente trabalhava e que não caía também. E agora não. voltou. E, engraçado, cultura e clima, que era assunto que era recorrente em prova, né? Que Tudo, todas. Grandes, todas. Não cai mais. Não Cultura, clima e motivação. Mais. E liderança. Pronto. Isso, pronto. Motivação e liderança continua. Continua cada vez mais, não muda. É assunto. Mas cultura e clima que. Cultura e clima parou um pouco, que era em todas. Cultura e clima, mudança também, era em todas as provas. Sim, eu dei, inclusive, mudança, caiu. Mas agora não. Tá no edital, mudança não tá. Mas assim, cultura e clima tá no edital, mas a FCC é como que diz assim, não tá cobrando. Enjoou. O cara da banca, enjoei, entendeu? Aí... Será que caiu aqui de novo? Deixa eu ver, caiu. Aí, pronto. Aí voltou. Voltou. Uma ligação no meu celular, foi isso. Ah, tá. Tá bom. Pronto. Aí a gente tá quase terminando, né? Tá. Eu queria te fazer uma pergunta assim, que eu acho que para fechar, né? A gente falou dos assuntos que mais são pedidos, das inovações da FCC, né? O que você diria, assim, palavrinhas, eu costumo dizer, do mal em AFO, né? Porque eu tenho algumas palavrinhas do mal em administração que eu digo assim pra galera, quando vocês as virem, faz assim, ó, é Gaia, não procura que acha. Ou seja, na questão tem alguma coisa, ou se tiver outro erro, pode considerar que tá errado, né? Mas também, se não tiver outra coisa errada, fique ligado, entendeu? Sim. E aí tem algumas palavrinhas, aquela história do nunca, sempre, né? E aí tem uma peculiaridade isso? Tem. Só que aí, o que acontece? Cada tema tem a sua palavrinha ruim, né? A sua palavrinha do mal e a sua palavrinha do bem. Opa! Será? Caiu? Não, não, porque a ligação. Tá. Ligando na hora da live, ó. Meu Deus. Mas assim, rapidamente. Por exemplo, todas as vezes que a banca te traz o contexto de PPA, LDO e LOA, tem que pensar na ideia de planejamento estratégico. Eu sempre falo isso nas aulas. Tem que linkar com o estratégico tático operacional. Então, qualquer palavra no sentido de que é dissociado, de que é não integrado, de que não tem relação, né? Tudo isso você já tem que riscar e já sair correndo daquela alternativa, porque não faz sentido. Não é isso. Não é essa a ideia, né? A ideia é a integração, toda a relação, a ligação. Interrelacionamento, exatamente. Isso. Beleza. Isso, tudo isso. Então, mesma coisa. Então, aí, por exemplo, na parte de técnicas orçamentárias, o que eles normalmente fazem é botar os conceitos do orçamento moderno no tradicional e do tradicional no moderno. Então, viram palavrinhas do mal deslocadas, né? Então, esse é um ponto assim, que vem demais em provas, com essa oposição do moderno para o tradicional. E o aluno tem que saber também que a palavra do moderno no tradicional vai ser uma palavra do mal, assim como a da tradicional no moderno vai ser uma palavra do mal também. Exato. Saiu do contexto, já é do mal, né? Já é do mal. Contexto, né? Exatamente. Então, assim, né, em AFO seria essa situação. Aí, cada vez que eu tô entrando num tema, eu vou falando assim, ó, aqui essa palavra não combina, né? Mas daí a gente teria que entrar em todos os temas aí. Mas para representar, né, para dar o exemplo, seria isso daí.
Pronto. Eu vi assim, eu faço um estudo, né, em administração, por exemplo, quando a FCC tem dito muito assim, ó, isso é sinônimo disso. Isso é similar a isso. Não existe isso em administração. Nada é sinônimo, nada é similar. Que interessante. Significa quando ele diz assim, ó, governança é similar à governabilidade. Acabou, não Errado. é. Ou é sinônimo, ou então é uma coisa só. Não é. Cada coisinha no seu quadrado. Que interessante. Interrelacionado. Então, são palavras que a FCC tem usado. Sinônimo, similar, ou então ambas. Cuidado com ambas. Ambas são... Ou seja, ele está colocando tudo na mesma As duas, cesta. tudo no mesmo pacote. Exatamente. Então, tomar cuidado com isso em administração. E aí, fora as outras, né? Exclusivamente, sempre, necessariamente. Assegurar é outra coisa, né? A FCC sempre diz, isso assegura isso. Em administração, a gente não assegura nada. Nada. A gente pode tentar, né? Mas quem é que assegura que daqui a 1 minuto não vai ir, né? Nada. Como a gente diz, a única certeza é a incerteza. Então, cuidado com a palavrinha assegurar, que não assegura nada, entendeu? Então, assim, algumas palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado com a FCC, porque quando a gente vê, não é que a gente já vai eliminar a alternativa, mas sempre, nunca, é sempre muito complicado para a gente marcar como correta, entendeste? Aí eu sempre digo isso. E faltam 2 minutos. Ah, bom, meu Deus. Eu queria agradecer, né? Essa eu não, oportunidade. Beth, só uma coisa. Eu não tô conseguindo tirar a pergunta daqui agora. Será que eu consigo? Ó, ela não some dali. Tá aparecendo aí pra você? Que pergunta? Perguntas e respostas? Não, tá aparecendo uma caixinha de pergunta aí pra você ou não? Tá aparecendo. Tá, então, porque eu não tô conseguindo... Isso. Ela, na verdade, eu não tô conseguindo tirá-la dali de cima de você. Infelizmente, não tá saindo. Meu rosto, eu não entendi também. Então, sobe um pouquinho aí só pra você fazer o... Eita, peraí. Agora, isso aí, boa. Pronto. Ficou parado ali. Não ficou, travou ali. Não sei o que aconteceu também. Bom, estamos aqui. E aí, 1 minuto. 1 minuto. Palavra final, diga lá. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Obviamente, me senti muito honrada em participar aqui dessa live com você, porque, como a gente já falou, né? Você foi minha professora, só gabaritei por sua causa, aprendi toda a administração com você e sempre admirei, sempre falei de você para as minhas amigas e amigos concurseiros, sempre te indiquei. E contei para minha mãe quando você me respondeu, com a maior felicidade do mundo, né? Então, assim, sempre fui tua fã e agora sou mais fã ainda, né? Porque acabamos nos tornando aí colegas e eu te admiro muito. Fico extremamente feliz com essa oportunidade aí que eu tive. Eu aqui fico muito feliz de ver o teu sucesso, de ver assim, a evolução. E eu acho que essa live serve, como eu disse no início, né? Para mostrar para a galera que assim como eu consegui, você conseguiu. Né, que é um sonho que qualquer um pode alcançar, né? Basta estudar, se empenhar, ser determinado, né? E que a gente está aqui para ajudar, né? Exato. Ver novas gerações chegando, acho ótimo, né? Sim. E assim, e que a gente pode, né, se o pessoal quiser, coloca aí se quer outra live para a gente fazer da CESP, né? Que também é uma banca bem legal. A gente pode fazer esse comentário sobre a CESP, sobre os pontos, sobre aquilo que mais cai, o que tem mudado. E a gente pode voltar. E assim, eu amei, super amei. Assim, fiquei muito feliz quando você, né, falou e quando você passou tudo isso. E acho que você agora está como professor e está entendendo, né? O que a gente leva disso são essas palavras. Sim, exato. Nada paga esse comentário. E assim, o fato de você ver a pessoa com sucesso. Eu vejo teus alunos assim dizendo que você é maravilhosa, didática, linda, né? E competente. Que é o mais importante, viu? Adorei. Obrigada, Beth. Você, obrigada demais. Pronto. Vamos nos encontrar, se Deus quiser. Vamos. Eu vou deixar disponível no IGTV. Beleza, tá bom? deixa. Beleza.